Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Ricardo Ribeiro e este é mais um dos vídeos do nosso treinamento online de batalha espiritual. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Mas antes disso eu quero ler um texto para você que está na Bíblia. No Salmo 74, vamos ler principalmente aqui no versículo 1 ao 4, que está escrito o seguinte: Lamento por causa da profanação. Versículo 1. Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da sua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas. Tudo quanto de mal tem feito o inimigo no teu santuário. E o versículo 4. Os teus inimigos bramam no lugar de cultos e alteiam os seus próprios símbolos. Em algumas traduções, esse último versículo termina dizendo: os teus inimigos bramam nas tuas assembleias e ali infiltram os seus símbolos ou as suas insígnias. O tema do vídeo de hoje é satanismo infiltrado na igreja. Muita gente que já tem assistido nossos vídeos e participa do nosso grupo tem perguntado sobre isso. Eu resolvi fazer esse vídeo exclusivo sobre esse assunto que considero muito importante. Mas antes de qualquer coisa, eu quero desmistificar algumas coisas acerca desse nome satanismo, porque para a maioria das pessoas, quando se pensa em satanista na igreja, a pessoa já pensa em pessoas assim como dessas do filme Harry Potter, pessoas que andam de preto, que andam com cruz de cabeça para baixo, debaixo do pescoço, pendurada no pescoço, pessoas que fazem rituais com animais. Existe isso sim. Mas o termo satanismo, ele é um termo de certa forma abrangente e que deve ser visto com muita atenção, porque existe muito mais satanista no nosso envolvido com o nosso dia a dia, com a nossa rotina, do que se imagina. Vou te dar um exemplo. Alguém me falou que nós não devemos apoiar o impeachment da presidenta do país porque o vice dela é um satanista. Eu não sei nada disso, não estou aqui para falar de política nesse vídeo, talvez eu fale sobre isso em alguns outros canais, mas nesse vídeo não. No entanto, alguém me disse: o Michel Temer é satanista. E eu perguntei: você acha que a Dilma não é? E você acha que o nosso prefeito, o nosso governador, os médicos que nos atendem não são? Existem dois tipos de pessoas no mundo espiritual: os servos de Deus ou os servos do diabo. A Bíblia chega a dizer, através do profeta Elias: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou você serve a Deus ou você serve a Baal, uma representação do diabo, porque a palavra Baal significa senhor, com um S minúsculo, que são os senhores do mundo, os demônios que governam pessoas. O que seria um satanista? Que tipo de pessoa seria um satanista? Existem várias modalidades. Em primeiro lugar, esse clássico satanista da nossa imaginação que vemos na televisão, acabei de falar sobre ele, o satanista pesado, aquela pessoa que frequenta a religião satânica, que é um satanista assumido, uma pessoa que possivelmente frequentou um alto grau de maçonaria e lá no alto grau ele se envolveu com algo pior ainda do que já é a própria maçonaria, ou alguém que começou a fazer a baixa magia, que é o candomblé, a umbanda, a quimbanda, e com o passar do tempo foi se envolvendo com a alta magia, com o satanismo que envolve o movimento de principados e potestades. Existe sim esse tipo de satanista, inclusive infiltrado na sociedade, como eu já falei para você. É infiltrado na medicina, infiltrado nas artes, infiltrado no governo, infiltrado na política, infiltrado nas escolas, infiltrado nas enfermarias. Muitas vezes nós temos um amigo satanista e não sabemos, um conhecido satanista e não sabemos. Mas existe um segundo tipo de satanista, que é o satanista, é o falso satanista. O que é o falso satanista? Muitas pessoas já sabem, outras não sabem. Eu, quando eu era mais novo, eu era roqueiro. Eu era roqueiro por uma questão cultural. Os jovens que eu me envolvia eram roqueiros. E para mim aquilo era legal. Então eu andava de preto. Algumas vezes eu fui em cemitério, tocar violão em cima de catacumba, fumava e eu apagava cigarro no braço, achava que aquilo era uma espécie de um pacto que eu fazia com demônios. Gostava de desenhar monstruosidade, de assistir filmes de terror. Eu me considerava um satanista. No entanto, nunca fiz um pacto com o diabo, nunca vi o demônio pessoalmente naquela época.
a não ser em pesadelos, em sonhos e algumas visitações que eu tive, é claro, porque eu era envolvido com essas coisas. Então, esses pactos, eles acabam atraindo, esses pactos involuntários, eles acabam atraindo a manifestação maligna, a opressão maligna. No entanto, nem todo mundo que anda de preto, fazendo cara de mal, né? Fazendo cara de satanista, nem todas essas pessoas são satanistas de verdade. Né? Às vezes você assiste um show de rock e aqueles roqueiros muito loucos, muito doidões, degolam galinha no palco. Às vezes aquilo tudo para eles, apesar de ser visto pelo diabo como algo maligno, mas para eles é apenas uma cultura, é um modismo. Então existem esses dois tipos de satanista. O satanista que é focado, que sabe o que está fazendo, que é estudado, que participa da religião satânica. Existe esse falso satanista. Existe um terceiro tipo, que é o bruxo. O que é o bruxo? Quem é o bruxo? Bruxo não é aquela pessoa que voa numa vassoura. Isso nem existe. O que existe é a viagem astral. Uma pessoa que tem uma viagem espiritual, sai em espírito do corpo, e isso é simbolizado pela bruxaria como um bruxo voando na vassoura. No entanto, bruxo é qualquer pessoa que pratica bruxaria. Presta atenção nessa definição, isso é importante. Qualquer pessoa que pratica bruxaria é um bruxo. Uma pessoa que fez uma macumba na encruzilhada, uma pessoa que fez uma oferenda, uma pessoa que coloca comigo ninguém pode, espada de São Jorge na porta de casa, uma pessoa que fez uma simpatia, desvirou um chinelo, colocou bolo de linha na testa do neném para ele não soluçar. Apesar de tudo isso, para muitas pessoas ser mera cultura, é um ritual, é um pacto espiritual. Então é uma bruxaria. Então o bruxo não necessariamente é aquela pessoa que anda com roupa preta com um chapéu pontiagudo na cabeça. Bruxaria é uma coisa muito comum e acontece inclusive dentro da igreja evangélica, porque tem muita gente fazendo bruxaria pensando que é ato profético. Eu sou extremamente a favor de atos proféticos. Se você tiver a possibilidade de adquirir o nosso outro curso, nosso treinamento de autoridade territorial, você vai ter ali à sua disposição uma série de vídeos sobre atos proféticos, faz parte do treinamento. Eu sou a favor, mas eu entendo que existe uma diferença entre atos proféticos e atos patéticos. O ato profético é algo revelado por Deus. Ato patético é algo revelado pela carne do ser humano, pela alma do ser humano, na maioria das vezes motivada por demônios. Então é bruxaria. O que é uma bruxaria? Bruxaria é qualquer tentativa de alcançar um mover sobrenatural sem respaldo da palavra de Deus. Qualquer tentativa de você ter um resultado espiritual sem respaldo da palavra é feitiçaria, é abracadabra. Isso acontece na igreja, isso acontece nos nossos cultos. Muitas vezes uma pessoa, imagina comigo você, uma pessoa que profetiza milagres financeiros e estabilidade financeira na sua vida, se você não for dizimista e ofertante. Isso é bruxaria, não é? Como o mundo espiritual vai te servir se você não segue a regra que a palavra de Deus te dá? Eu só te dei um exemplo falando da questão financeira, mas isso acontece em todas as outras áreas. Então, nem tudo que é espiritual dentro da igreja vem da parte de Deus. Agora que eu dei essas definições sobre o satanista e o satanismo e a bruxaria, vou te falar um pouquinho sobre o satanista infiltrado na igreja. Seja ele o satanista oficial, que eu já falei, ou não oficial, ou bruxo. Muitas vezes você vai encontrar dentro da igreja um satanista infiltrado. Vou dar vários exemplos dentro dessas definições que eu já te dei. Por exemplo, um satanista que não sabe que é satanista, é um bruxo involuntário, é alguém que faz rituais sem saber que está contrariando a palavra. Você já deve ter visto nas igrejas pessoas que profetizam casamentos. E muitas vezes não foi Deus que deu a profecia. Então, essa profecia de casamento dizendo, olha, você vai casar com fulano, Deus está nesse negócio. Muitas vezes alguém se casa, compromete o seu futuro, compromete a sua vida, compromete a sua carreira, compromete a sua genealogia, o seu ministério, por conta de uma profecia vinda do diabo. Isso acontece porque muitas vezes nós estamos tão carentes de ouvir a voz de Deus que qualquer pessoa que profetiza algo nós aceitamos. Satanistas que colocam a mão na nossa cabeça dentro da igreja, sabendo que estão servindo ao diabo ou não, não é? Isso acontece no dia a dia. Agora, o que você está esperando possivelmente para assistir é como os satanistas oficiais se infiltram na igreja.
Isso acontece de uma maneira geralmente padronizada. A maior parte das igrejas pequenas são dirigidas por pastores, por líderes, que sonham com o crescimento de seu ministério. Geralmente os satanistas se infiltram em igrejas pequenas, porque eles são muito bem recebidos dentro de uma igreja pequena. Um satanista ele é treinado pelo satanismo para ser um bom crente. Sabia disso? Um satanista ele é treinado para conhecer a Bíblia, para saber tocar um instrumento, para saber dar uma boa aula de escola bíblica, para ser um bom orador. E geralmente, quando um satanista entra numa igreja, ele vem acompanhado de uma esposa e às vezes até de filhos. Às vezes o satanista ele é consciente do satanismo, a esposa não é, ou a esposa é e os filhos não sabem. E eles chegam na igreja e visitam a igreja pela primeira, pela segunda vez, e o pastor da igreja fica ali feliz da vida, maravilhado, pensando, poxa, Deus mandou um grupo novo para a nossa igreja, Deus mandou uma família para a nossa igreja. E aí aquelas pessoas assistem o primeiro culto, o segundo culto, o pastor fica feliz, pergunta, e aí, vocês vão congregar conosco? E eles dizem, olha, estamos procurando igreja, estamos orando, procurando igreja. E de repente desaparecem. Ficam 2 meses sem aparecer. 3 meses. 3 meses depois eles aparecem na igreja e dizem, olha, Deus falou que nós vamos congregar aqui. E aquele pastor feliz da vida, que agora tem um homem que sabe falar, um aparente líder, um aparente professor de escola dominical, uma mulher que toca um violão, que toca um teclado, que vai ajudar na obra. Possivelmente, na maioria das vezes, pessoas que têm uma boa influência financeira, que têm um alto dízimo, que oferta na igreja. Esse pastor, junto com a sua liderança, recebem de braços abertos esse satanista. E aí o satanista entra na igreja, ele não vai entrar na igreja com um tridente afiado na mão. Ele vai entrar na igreja travestido de cristão. Frequenta as reuniões, se infiltra na tesouraria, se infiltra na liderança, se infiltra no evangelismo, se infiltra principalmente na escola dominical e no ministério infantil, onde coloca a mão na cabeça das crianças. E ali esse satanista ele vai começar a trabalhar para mudar a cultura do reino para a cultura da religião. Então você vai perceber que muitas igrejas elas vão ter pessoas que manipulam contra o governo de Deus, manipulam contra a manifestação da glória de Deus, manipulam contra a verdade do Evangelho, manipulam contra o agir do Espírito Santo. E muitas vezes defendendo teologias, defendendo religiões. Tem gente que faz isso sem saber, mas muita gente faz isso enviada pelo diabo para destruir a igreja. E o pastor, cego, porque aquele é um líder influente agora, que tem influência sobre a igreja, que tem um dízimo alto, o pastor muitas vezes não tem força para enfrentar esse agir satânico. Geralmente, uma igreja que tem satanista infiltrado é uma igreja que não tem oração, uma igreja que não tem intercessão profética, uma igreja onde a fofoca ela tem espaço. Então, se você quer ter uma igreja blindada contra o satanismo, essa igreja deve ser uma igreja que ora, e que ora disposta a ouvir a voz de Deus. Porque eu já encontrei dentro de igreja satanista que era líder de intercessão. E olha que coisa tremenda. Alguém poderia me dizer, mas é uma igreja que ora. Mas olha como é que eram as orações. O satanista era líder da intercessão, ele reunia os intercessores para dizer o seguinte, olha pessoal, nós tivemos uma revelação que essa igreja está fora da vontade de Deus, que o pastor está em pecado, que Deus não está com esse pastor. Vamos orar pelo nosso pastor. E aí, com aquelas orações, o satanista, na verdade, estava influenciando a igreja a um racha, a uma rebelião. Então, o que deve acontecer dentro de uma igreja para que o satanista e o satanismo não alcance espaço? O que nós já sabemos. Primeiro, oração. Oração mesmo. E compromisso com a palavra. A nossa igreja não deve ser comprometida com visões. A nossa igreja não deve ser comprometida com métodos. A nossa igreja não deve ser comprometida com tendências teológicas. Devemos sim ter uma visão. Devemos sim usar um método. Devemos sim acreditar em uma corrente teológica. Mas o nosso compromisso é com a verdade da palavra e com a oração. Então, questione tudo na palavra. Avalie tudo na palavra. E ore. Porque um satanista não resiste à oração de um crente. A oração, a adoração verdadeira. Vocês estão entendendo?
Observe na sua igreja. Agora, uma coisa é importante. Não assista esse vídeo para sair daí, sair de casa dizendo, fulano é satanista, Beltrano é satanista. Nunca, jamais faça isso. Primeiro, porque você não sabe. Você pode ter uma ideia e pode estar enganado. Em segundo lugar, quando você denuncia o satanismo, todo o satanismo se volta contra você. Então, se Deus te revelar algo, vai para a oração, ora no seu quarto, quietinho, e peça que Deus dê uma mentalidade ao pastor da igreja, para que o pastor da igreja guerreie com isso. A função de um crente é orar pelo seu pastor, é pedir para que Deus fale com o seu pastor, porque toda autoridade é instituída por Deus, nós entendemos isso. Então, espero que esse vídeo tenha sido um vídeo útil, um vídeo que abriu o seu entendimento um pouquinho mais. Vamos estar falando nos próximos vídeos sobre como montar um ministério de libertação na sua igreja, como montar uma equipe de intercessão na hora do culto. E estamos chegando na reta final do treinamento, mas algumas grandes coisas ainda estão por vir. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.